Silêncio no estúdio. Gravação. Câmera 1. Câmera 2. 3, 2, 1. Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso podcast. Somos alunos da Instituição Estácio São Luís do Maranhão, do curso Serviço Social. Nosso podcast é um trabalho de extensão da disciplina Sócio-Jurídico com a professora Manuela Pinheiro, com o tema Curatela. Somos um grupo de 7 pessoas. Aqui na mesa está eu, Priscila Caroline, mais conhecida como Carol, a Carla, a Domingas e a Andrea nas fotos e os demais na logística. Estamos aqui com uma convidada muito especial, a advogada Thalia Rocha. Seja bem-vinda, Thalia, à nossa instituição e ao nosso podcast. A Thalia estará esclarecendo um pouco sobre o nosso tema, que é a curatela, e tirando algumas dúvidas. Olá, Thalia, se apresente aos nossos ouvintes. Olá, tudo bem? Eu me chamo Thalia Rocha, sou advogada. E é um prazer estar aqui participando desse podcast para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre curatela. Espero ajudar todos que estão ouvindo nesse momento. Ótimo. Bom, teremos um bate-papo sobre o nosso tema, né, que é curatela, e estudando um pouco a respeito, entendemos que é uma forma de interdição judicial. Então, Thalia, você poderia nos explicar de uma maneira clara e detalhada o que é curatela e qual a sua finalidade? Sim, a curatela é uma medida judicial, como você já citou. E a sua finalidade é trazer proteção àquela pessoa que está passando por um momento de vulnerabilidade e que não pode agir nesses momentos de vulnerabilidade, não pode praticar atos da vida civil. E antes de a gente ir para outra pergunta, eu queria fazer um esclarecimento, fazer uma diferenciação entre tutela e curatela, que são 2 institutos de proteção. Porque, geralmente, a gente faz uma confusão sobre esses conceitos. Então, vamos lá. O que é tutela? Tutela é proteção desse direito, da capacidade civil, só que é de menores. E quando menores perdem seus pais ou perde aquele ente familiar que está ali cuidando dela, certo? E a curatela, diferente disso, ela vem para proteger maiores de 18 anos. Então, essa é a maior diferenciação. Porque maiores de 18 anos têm capacidade postulatória, têm capacidade para ali assumir seus atos, tomar decisões da sua vida. Porém, a curatela vem justamente para proteger essas pessoas quando elas estão passando por determinadas situações na qual elas não podem resolver e decidir. Então, esse instituto vem para trazer proteção a essas pessoas que estão passando por esse momento de vulnerabilidade. Certo. Então, agora que a gente tem uma definição mais clara, né, eu gostaria de saber quais os tipos de curatela existentes. E quem pode solicitar esse tipo de interdição? Pode ser um familiar, o esposo, o filho, pode ser uma pessoa com uma afinidade mais próxima da pessoa? Bom, a curatela existe em 2 tipos, de pessoas e de bens. E dentre a de pessoas, existe mais 2 subtipos, certo? Que é a curatela plena e a curatela restrita. Como o nome já diz, a curatela plena, ela vem ali para trazer uma proteção àquela pessoa ali em todos os atos da sua vida civil. Por exemplo, podemos dar aqui uma pessoa com Alzheimer. Ela tem ali dificuldade desde a se alimentar até a verificar sobre a sua saúde, se locomover. Então, a pessoa que tem a curatela dessa pessoa deve ter uma curatela plena para ajudá-la em todos os atos da sua vida civil. E já a curatela restrita, ela vem, como o nome já diz, restringir alguns atos. Nós podemos exemplificar aqui um pródigo, que ele não sabe lidar com o seu dinheiro, etc. Então, essa curatela pode ser diversificada apenas para a atuação nesse momento, para a sua vida financeira, etc. E a de bens, o nome já está falando, né? Uma curatela para administração do patrimônio dessa pessoa, nesse momento de necessidade. Olá, pessoal. Olá, Thalia. Olá. Eu gostaria que você dissesse quais são os pré-requisitos para que alguém seja nomeado curador.
Como é feita a avaliação para determinar se o curador tem as condições necessárias para assumir essa responsabilidade? Bom, o artigo 1775 do CPC, ele vem trazendo esse rol de requisitos de quem são essas pessoas que poderiam assumir esse papel de responsabilidade, que são o cônjuge, o companheiro, o pai ou a mãe, a pessoa mais próxima. E caso não exista, o juiz determinará um curador. Bom, essas pessoas que nós acabamos de citar, elas devem demonstrar a incapacidade dessa pessoa para poder fazer a solicitação da curatela, para poder fazer esse acompanhamento. E é importante a gente ressaltar que no processo judicial, essa análise não é feita apenas por aquelas provas que o solicitante está trazendo. Essa avaliação é realizada pelo juízo, pelo Ministério Público, através de quê? Através de perícias médicas, através de solicitações de laudo de outros profissionais, através até mesmo de uma entrevista com o curatelado, onde o juiz vai identificar se realmente aquela pessoa necessita de um curador e se realmente os interesses dela estão sendo ali pautados. É isso. Olá, Thalia. Olá, ouvintes. Olá. Eu me chamo Carla, sou aqui do curso de Serviço Social da Estácio. E a minha pergunta sobre curatela é a seguinte: o que deve ser feito se o curador falecer? Poderia nos dar exemplos claros e práticos de como proceder nessa situação? Sim. A medida mais correta a ser realizada é a substituição desse curador, do curador falecido. Então, como que é realizada essa substituição? A pessoa que está se propondo, né, a fazer essa substituição, ela vai fazer através de uma solicitação ao juízo, vai entrar com uma petição inicial, bem argumentada, onde ela vai descrever que o antigo curador faleceu, etc., e que ela, a partir deste momento, deseja assumir esse papel. Então, essa pessoa, para ela assumir essa substituição, né, ser nomeada nova curadora, ela vai ter que passar pelos mesmos requisitos, pelo mesmo crivo que o antigo curador passou para que ela possa assumir esse papel. Certo. Thalia, a gente gostaria de saber, o nosso ouvinte, né, do nosso podcast até agora, se ele reconheceu que tem a necessidade de ser curatelado, uma pessoa ser curatelada, por onde ele deve começar? Ele tem algum órgão específico para ele ir? O que ele deve fazer para poder ele ser o curador, né, curatelar uma pessoa? Bom, o primeiro passo é ele saber que para ele obter esse título, né, e auxiliar essa pessoa, ele vai precisar entrar com uma ação judicial, não há outra medida. Deve ser uma ação judicial. Então, o primeiro passo que ele deve fazer é procurar um advogado especializado para que possa lhe auxiliar a conseguir este feito. Também pode procurar a Defensoria Pública para uma assessoria, né, gratuita, e também o Ministério Público, em último caso, que irá auxiliá-lo ali, se essa pessoa ela não tiver nenhum parente próximo que possa lhe representar, certo? Então, o Ministério Público, em último caso, como representante, ele estará atuando nesse sentido. Então, ouvintes já sabem, né, o que procurar, o que fazer sobre a curatela. Thalia, é muito importante a sua explicação, mas eu tenho uma outra pergunta. A pessoa curatelada, ela pode receber algum benefício em decorrência da curatela? Existem casos específicos para isso? Além disso, a curatela tem um prazo determinado ou pode ser vitalícia? Bom, primeira pergunta. O título de curatelado, somente o título de curatelado não dá direito a essa pessoa algum benefício, por causa do título, certo? Porém, se essa pessoa ela preenche os requisitos
para adquirir algum benefício, ela pode, com certeza. Por exemplo, aqui podemos dar o exemplo do INSS. Uma pessoa, ela pode receber pensão por morte, ela pode receber qualquer benefício que ela preencher o requisito. Como também algum deficiente que tem isenção a impostos. Então, se essa pessoa ela tem os requisitos, mesmo ela sendo curatelada, que é representada por outra pessoa, ela pode sim adquirir qualquer benefício. Ela só não pode adquirir benefício automático por ser curatelada. Thalia, uma outra pergunta. Quais são os casos mais comuns de solicitação de curatela? É mais frequente em idosos, pessoas com deficiência ou situações hospitalares, como um internado ou acamado? Bom, antes de responder essa pergunta, eu esqueci de citar que a curatela ela não é vitalícia. A gente não diz que ela é vitalícia. Por quê? Porque a curatela ela tem a duração enquanto perdurar a incapacidade daquela pessoa. Porque, por exemplo, nós temos exemplos de pessoas que têm dificuldades com entorpecentes, com drogas, né? Então, aquela pessoa ela pode se recuperar. Então, uma curatela ela não é definitiva no ponto de dizer que ela não pode ser modificada. Ela pode ser modificada em dois aspectos. Ela pode ser modificada se aquela pessoa que ela foi nomeada como curador, ela não está preenchendo os requisitos do início. Por exemplo, ela não está dando ao juízo satisfação sobre o que está fazendo com os bens. Um exemplo aqui clássico. E a pessoa pode se recuperar também, né? Então, a curatela, nós não dizemos vitalícia. Nós dizemos que é enquanto perdurar a necessidade daquela pessoa. Voltando à última pergunta, a maioria dos casos, né, a maior incidência é daquelas pessoas que elas não têm como falar por si. Que o maior exemplo que tem, pessoas com problemas de saúde, demência, Alzheimer, uma pessoa que está acamada, que no caso é a curatela de pessoas. Essa é a maior incidência, os maiores casos, né, a maior procura dessa medida judicial. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Esperamos que tenhamos esclarecido todas as dúvidas, né, do tema curatela. E também queremos agradecer a nossa convidada especial, a Thalia. Eu que agradeço. E a toda a equipe, né, de apoio do curso de Núcleo de Comunicação. Então, caso você precise, né, de uma orientação, nossa advogada estará disponível. Eu vou aqui a oportunidade para ela deixar suas redes sociais, né, para ser divulgada aqui no nosso podcast. Sim, caso alguém precise, né, de uma consultoria, de uma assessoria jurídica ou tirar mais dúvidas sobre o assunto, o meu Instagram é o @ThaliaRochaSerra, tá? Lá eu compartilho alguns feitos profissionais e esse é o meu contato direto para qualquer dúvida. Então, galera, vocês já sabem, né, a quem procurar. Lembrando também que o nosso link do podcast está disponível na plataforma aqui da nossa instituição Estácio, que é @Estácio São Luís Oficial, e no nosso Instagram pessoal, né, da equipe, que o meu é Caroline de França, _Pereira, o da Carla é Carla de Jesus Nogueira, o da Domingas é Domingas Polinara Costa, e a André que está nas fotos é @andreacarla.f, e as outras componentes que é @solqueiroz23 e @Adriele_Carlene_off. E também nós vamos estar disponibilizando no YouTube com o tema Entenda sobre Curatela, Serviço Social da Disciplina Sócio-Jurídico. Obrigada a você que chegou aqui até o final do nosso podcast e compartilhe com amigos e familiares. Tchau, tchau. Ó, tá.